Por aqui a gente segue falando sobre essa mudança de clima, né? Hoje, o último dia do verão, começa logo mais à noite a próxima estação, que é o outono. E a gente vai conversar sobre isso agora, vamos ao vivo até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com a Sara Kirchhoff e também com o meteorologista da SOMAR, o Celso Oliveira, sobre os impactos que o outono, que começa hoje, promete aí para a agricultura e pecuária brasileira. Muito bom dia, Sara, muito bom dia, Celso, sejam bem-vindos ao Bom Dia Produtor. Obrigada, Adriano. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o Celso Oliveira já está aqui comigo, meteorologista da SOMAR Meteorologia. E a gente vai falar então da chegada do outono, que acontece hoje, pertinho das 7 horas da noite e que vai ditar aí também as regras do agronegócio nos próximos meses. Celso, primeiramente, seja bem-vindo ao SBA e eu já vou começar te perguntando o que a gente pode esperar desse outono. Eu ouvi falar em um El Niño moderado, o que isso representa? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Sara. Bom dia a todos. Sara, nós temos então uma situação diferente do ano passado. Vamos começar recapitulando o que foi o ano passado. O ano passado nós tivemos um resfriamento da água do Oceano Pacífico, um laninha durante o verão, mas que acabou influenciando também todo o primeiro semestre, trazendo um outono mais seco do que o normal. As chuvas diminuíram a partir de meados de abril e não retornaram. A próxima chuva só aconteceu em agosto. Tivemos uma estiagem longa. Esse ano, com o El Niño, com o aquecimento da água do Pacífico, mesmo que não seja um fenômeno dos mais fortes, ele tende a trazer um outono, chuvas mais frequentes, um outono mais úmido do que o normal. No ano que já começou úmido, né? Já começou úmido, é verdade. Você tem razão, principalmente a região sul fechou o verão com chuvas acima da média e essas precipitações prosseguirão, então, durante o outono. É claro que as chuvas de outono não costumam ser tão fortes como a do verão, né? Então, por exemplo, a reposição de água em reservatórios não é o caso no outono, já que o volume de chuva não costuma ser muito alto. Mas pensando em agricultura, pensando na pecuária, essas chuvas mais frequentes, sem dúvida, ajudam. Celso, para as pastagens isso é bem positivo, né? Sem dúvida. No ano passado, as pastagens elas foram amarelando à medida que o outono foi passando em função da diminuição da chuva. E esse ano, com a expectativa de chuvas mais frequentes, a ocorrência de alguns eventos, isso vai mantendo a pastagem verde por mais tempo. O pecuarista pode retardar, inclusive, o confinamento. Representa economia para o pecuarista, inclusive? Não tenha dúvida, Sara. E o impacto maior desse El Niño, conforme a gente estava conversando aqui antes, impacto negativo nesse caso é para o trigo, né, Celso? O trigo detesta El Niño. Então, assim, toda vez que a gente tem uma notícia de aquecimento do Pacífico, principalmente no meio do ano, pode ter certeza que o trigo ele vai sentir mais. Ele não gosta desse excesso de umidade e normalmente em anos de El Niño a gente não costuma ter ondas de frio muito frequentes. O trigo ele gosta de temperaturas baixas e no El Niño você até pode ter quedas acentuadas de temperatura, mas elas são muito espaçadas, entre uma onda de calor no meio, então isso realmente o trigo ele acaba sentindo mais. No ano passado o trigo ele foi bem até perto do início da primavera, depois apareceu o El Niño, isso trouxe problemas na colheita, mas esse ano você começa já na largada, no plantio do trigo com dificuldade pelo excesso de chuva. Aí nesse caso o produtor tem que estar sempre de olho, né? Não tem jeito. Na verdade, aí é tentar mitigar aí os riscos, diminuir os riscos. Na verdade, trabalhar talvez com uma área, ou rotacionar mais, ou plantar de forma mais escalonada, eventualmente, ou até talvez diminuir um pouco a área para minimizar aí os riscos com relação ao trigo. Celso, falando um pouco do milho agora, o milho teve um certo atraso, o milho safrinha, um atraso no plantio por causa do atraso da colheita da soja lá no estado do Paraná, por causa do excesso de chuva que você acabou de colocar. Como que deve ser esse El Niño para o milho lá no estado paranaense? Com relação à chuva, como ela continua acontecendo, eu não vejo muitos problemas aí com relação à umidade do solo. A umidade deve permanecer num nível adequado para o desenvolvimento da cultura. O grande problema, Sara, é o frio. Embora a gente esteja falando de um El Niño, o El Niño ele costuma diminuir a chance de geada, mas como esse El Niño não é dos mais fortes, ele pode permitir a entrada de uma ou outra bolha de ar frio. E não precisa, no caso do milho, não precisa de muitas noites de frio. Basta uma madrugada extremamente gelada e você pode colocar tudo a perder. Então o produtor ele precisa ficar atento a partir do final de maio, porque começam a entrar algumas ondas de frio, inclusive com potencial para geada. Potencial para geada, então é bom ficar de olho. Sem dúvida. Agora, é interessante salientar o seguinte, a gente falou do milho do Paraná, mas o milho do Brasil, de uma forma geral, tende a ter melhores resultados esse ano. Lembrando que no ano passado o problema começou ainda na primavera, a soja foi instalada em 2017 muito tarde,
Isso fez com que a colheita fosse tardia e o plantio do milho, por consequência, em 2018 tardio. Resultado, o milho avançou na direção do período seco e acabou diminuindo seu potencial produtivo. Esse ano, pela instalação mais precoce da soja, ainda na primavera passada, colheita mais precoce e, por consequência, instalação do milho mais precoce, tudo leva a crer que a tendência é que tenhamos uma produtividade do milho safrinha no Brasil, de uma forma geral, melhor. Celso, você falou da questão do espaçamento dos períodos de chuva, né? Para o produtor de cana, então fica um alerta, de certa forma, também? É diferente do ano passado. No ano passado, a colheita da cana ela foi muito rápida no centro e sul do Brasil. Nós tivemos aí um período de estiagem longo. Isso fez com que a quantidade de açúcar na cana fosse alta, mas a planta mesmo, a chamada tonelada de cana por hectare, o TCH, fosse baixo. Esse ano, com as chuvas mais frequentes, vai ter mais dificuldade para essa colheita e aí possivelmente essa relação de açúcar e cana por hectare talvez mude um pouco, né? Não tenhamos tanto açúcar assim na cana em função de alguns excessos de chuva, mas isso vale salientar, não é que chega a paralisar por completo, atrapalhar por completo a questão da colheita. É diferente do que a gente viu no ano passado apenas. Celso, na sexta-feira a gente tem o Dia Mundial da Meteorologia. Já vou parabenizar você, todo o setor e toda a Somar também por esse dia. E dizer, né, que não tem como a agricultura ficar descolada de vocês. O agricultor, de certa forma, ele acaba sendo um pouco meteorologista também, né? Ele tem que estar sempre de olho no céu, olhando para cima. Pois é, não, e olha, eu vou falar uma coisa, eu agradeço pelas palavras, né? O Dia Meteorológico Mundial, esse ano nós estamos falando sobre a relação entre terra e sol. Eu tive um professor na USP, na meteorologia, chamado Humberto, que ele falava, tudo começa quando você liga o sol. E é de fato, quando você liga o sol, você aquece o solo, aquece a atmosfera, faz a fotossíntese na lavoura, ela transpira e tudo começa a movimentar na atmosfera, né? E de fato, a gente sempre está de olho, junto com o produtor, nós somos parceiros dos produtores aí para a questão da previsão do tempo, que puder aí, a gente puder ajudar aí na tomada de decisão, né, no planejamento do ano, nós estamos à disposição. Maravilha, Celso. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui. Até mais. Até mais. Tá certo, então. Esse foi Celso Oliveira, aí, meteorologista da Somar Meteorologia, trazendo o que esse outono vai trazer aqui para o agronegócio brasileiro, para os pecuaristas também, e já falando um pouquinho dessa data que será comemorada na sexta-feira.